Entre os capítulos 12 e 14 do Apocalipse, encontramos a previsão de eventos cataclísmicos sem precedentes, marcando um período extremamente desafiador para a Igreja. Durante este tempo, entidades malignas alcançarão um nível de influência na sociedade como jamais visto, embora esteja próximo o momento do seu declínio. Nestes capítulos, são apresentados 3 protagonistas-chave numa aliança sombria com o objetivo de dominar a Terra. Um desses é uma figura de essência angelical, conhecida como um grande dragão, ou a antiga serpente, também identificado como Satanás ou o Diabo, conforme descrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele e seus seguidores são desterrados para a Terra, marcando o início de uma era de decepção global. As outras 2 figuras possuem origens e naturezas humanas, sendo identificadas como bestas ou anticristos, termo este último citado em 1 João capítulo 2, versículo 18, sinalizando a proximidade do fim dos tempos devido ao surgimento de múltiplos anticristos. Este anticristo é também descrito como o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, prenunciando um período de grande apostasia antes de sua revelação. Além disso, é mencionado como o falso profeta em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, que juntamente com a besta, realiza prodígios enganosos. Em uma dramática conclusão, ambos, a besta e o falso profeta, são condenados ao lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 20, onde também será o destino final de Satanás, solidificando sua derrota eterna. Este trio maligno forma uma paródia distorcida da Santíssima Trindade, numa tentativa vã de imitar a divindade de Deus, Cristo e o Espírito Santo. A inserção de Satanás na narrativa apocalíptica, especialmente após sua ausência desde as mensagens às 7 igrejas, ressalta a intensificação da batalha espiritual. Enquanto os selos e trombetas desencadearam suas calamidades na terra, a presença de Satanás era mais notória nos céus, onde ele tinha acesso antes de sua expulsão, evidenciando a natureza celeste da luta espiritual que transcende a compreensão humana, como destacado em Efésios capítulo 6, versículo 12. Este período da história é marcado por uma intensificação da guerra entre o bem e o mal, preparando o cenário para o clímax da história da redenção. Ao mergulhar nos embates entre as forças do bem e do mal, percebemos que essa guerra transcende nossa realidade terrestre, desenrolando-se nos domínios celestiais. Essa luta, embora intensa, não é permanente, pois as forças em jogo são desproporcionais. De acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 4, 1/3 dos anjos celestiais se alia a Satanás, deixando 2/3 sob o comando do arcanjo Miguel, predestinados à vitória. A expulsão de Satanás para a terra, seguida por sua derrota e confinamento no abismo, marca o inevitável desfecho de sua rebelião, conforme descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 3. A fúria de Satanás se volta para a terra, num esforço desesperado de desafiar a autoridade divina por meio de uma guerra contra os fiéis, utilizando-se de líderes terrenos como fantoches para estender seu domínio decadente. Este cenário é explicitamente delineado no capítulo 12 do Apocalipse, instigando nossa imaginação com a entrada das 2 bestas no capítulo 13. A primeira, uma entidade política de magnitude global, impõe uma tirania sobre todas as nações, em um paralelo com as advertências sobre o anticristo em 1 João capítulo 2, versículo 18 e a profecia de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 4. Esta besta simboliza o ápice da rebelião humana contra o divino, usurpando o lugar de Deus e demandando adoração, rejeitando qualquer autoridade superior à sua e proclamando-se divina. A ascensão dessa besta política, um ditador que abraça a oferta que Jesus renegou, encapsula a natureza da luta espiritual que estamos enfrentando. Esse líder, ao se posicionar acima de tudo que é considerado divino, não apenas desafia a ordem celestial mas também a essência da adoração e da lei moral, estabelecendo-se como o epítome da iniquidade e da blasfêmia contra o sagrado. Esse panorama bíblico nos leva a refletir sobre a dinâmica do poder, da espiritualidade e da resistência ao mal, enquanto caminhamos pelos últimos capítulos da história da humanidade, marcados pela tentativa falha de usurpação da glória e soberania divinas. No episódio relatado em Mateus capítulo 4, versículo 8 a 9,
observamos uma tentativa de corrupção divina quando o diabo propõe a Jesus a soberania sobre todos os reinos da terra em troca de adoração. Esse momento crucial destaca a resistência de Jesus à tentação, evitando assim se tornar aquilo que o anticristo representa, um símbolo de traição e negação dos princípios divinos. Além disso, Jesus exemplifica a antítese do anticristo, resistindo não apenas à oferta de poder terreno, mas também rejeitando qualquer forma de idolatria e dominação que o anticristo aspira a estabelecer. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, é descrito que o anticristo terá permissão para desafiar e até dominar os santos temporariamente, possuindo autoridade universal. Contudo, essa vitória é efêmera, pois a vitória eterna é assegurada aos fiéis através do sacrifício redentor de Cristo, simbolizado pelo sangue do Cordeiro, e pela fidelidade e testemunho dos crentes, mesmo diante da morte. A primeira besta, descrita com características de feras selvagens e originária de uma aliança de líderes políticos, captura a atenção global após sobreviver a uma tentativa de assassinato. Este evento, juntamente com seu reinado blasfemo de 42 meses, solidifica sua influência. A segunda besta, um líder religioso com poderes milagrosos, direciona a adoração global para a primeira besta, manipulando as massas através de prodígios e estabelecendo um sistema econômico exclusivo. Este sistema, marcado pelo número 666, exclui judeus e cristãos da economia, exigindo adoração ao ditador como uma forma de lealdade. Contrastando com esse cenário sombrio, Apocalipse 14 destaca um grupo distinto, marcado pelo nome divino, em oposição ao nome da besta. Estes são descritos como puros, tanto em suas palavras quanto em suas ações, potencialmente residindo no céu, dada a natureza celestial de seu canto e a presença do nome divino em suas frontes, conforme mencionado em Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Esta narrativa nos convida a refletir sobre a escolha entre a fidelidade à divindade e a sedução pelo poder terreno, ilustrando a eterna batalha entre a luz e as trevas, a verdade e a decepção. A narrativa em Apocalipse capítulo 14, versículo 3, nos leva ao cerne de uma celebração celestial, onde apenas os 144.000 redimidos da terra têm o privilégio de entoar um cântico exclusivo diante do trono de Deus, dos 4 seres vivos e dos anciãos. Esta cena ressoa com as descrições anteriores em Apocalipse 4, onde o cenário celestial é ricamente descrito com tronos ocupados por anciãos vestidos de branco, coroas de ouro, e a presença de relâmpagos, trovões e vozes emanando do trono de Deus, acompanhados pelos 7 espíritos divinos representados por lâmpadas de fogo. O cenário é completado pela visão de um mar de vidro cristalino e os 4 seres viventes, simbolizando as facetas da criação de Deus, louvando incessantemente a santidade e a eternidade de Deus com o refrão Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. A adoração culmina com os anciãos prostrando-se, oferecendo suas coroas e reconhecendo a dignidade e o poder do Criador, enfatizando a centralidade da adoração e da criação divina. Esta imagem do culto celestial sugere que os 144.000 selados são apenas uma fração da assembleia total de adoradores, apontando para uma vasta multidão de fiéis, tanto judeus quanto cristãos, unidos no louvor celestial. Isso reflete a universalidade da experiência espiritual que transcende as divisões terrenas, reiterando a promessa de salvação e adoração eterna para todos que se mantêm fiéis a Deus. Ao mesmo tempo, a Escritura nos lembra da realidade do engano e da perseguição espiritual, destacando a presença de anticristos e falsos profetas ao longo da história, como mencionado em 1 João, capítulo 2, capítulo 18, Mateus, capítulo 24, versículo 11, Atos capítulo 13, versículo 6, e Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Estes agentes de engano prefiguram o desafio final que a Igreja enfrentará em escala global, conforme previsto em Mateus, capítulo 24, versículo 9, uma era de tribulação marcada por perseguição e ódio contra os seguidores de Cristo. A mensagem bíblica entrelaça visões de adoração divina e alertas contra o engano, servindo como um chamado à vigilância e à fidelidade. Ela nos prepara para reconhecer tanto a beleza da adoração verdadeira quanto os perigos do engano, incentivando-nos a permanecer firmes na fé, em antecipação à redenção final e ao encontro com o divino.
A previsão bíblica de que os seguidores de Cristo serão odiados por todas as nações reflete uma realidade que já se manifesta em diversos níveis locais e regionais, onde a perseguição aos cristãos é uma amarga verdade. Essa adversidade, embora varie em intensidade e forma, serve como um microcosmo do que está profetizado para ocorrer em escala mais ampla durante a grande tribulação. Tal previsão destaca a inevitabilidade das provações que os cristãos podem enfrentar, mesmo antes do advento desse período de tribulação sem precedentes. A mensagem subjacente aqui é a importância da preparação espiritual. O preparo não é apenas para as tribulações futuras, mas para os desafios atuais que testam a fé dos crentes. A ênfase recai sobre a necessidade de se manter fiel sob pressão, um chamado à resiliência e à integridade espiritual que transcende as circunstâncias temporais. O objetivo de tal preparo é duplo: garantir que os crentes possam enfrentar as adversidades sem ceder ao desespero ou à negação de sua fé e assegurar que possam emergir desses testes sem vergonha, mantendo a dignidade e a convicção em sua crença. Este chamado à prontidão e à fidelidade serve como um lembrete de que, embora as tribulações possam ser vistas como uma certeza bíblica, a maneira como os crentes respondem a elas é uma escolha pessoal que tem implicações eternas. Enfrentar a adversidade com fé inabalável não apenas fortalece o indivíduo e a comunidade crente, mas também serve como um testemunho poderoso da graça e da soberania divinas em meio às provações da vida. Assim, a preparação para ser fiel sob pressão é mais do que um exercício de resistência. É uma jornada de transformação espiritual que afina o coração e a mente dos crentes com os valores eternos do reino de Deus. É uma convocação para viver de maneira que reflita a luz e a esperança de Cristo, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras.